Estamos de volta neste segundo bloco do TV Mar News. Olha, essa é uma grande oportunidade para quem tem se preparado para concursos públicos, né? A Caixa Econômica Federal anunciou também editais, divulgou 2 editais para convocação para concursos públicos, atendendo aí como estimativa aproximadamente 4.000 vagas na instituição. O repórter Fernando Palmeira traz mais detalhes para a gente. Todo mundo, todo dia, corre atrás de oportunidades. E as boas oportunidades que chegam até a gente para noticiar para você, a gente faz com maior prazer e com maior atenção para que você fique atento e não perca essas oportunidades. Por exemplo, Caixa Econômica Federal tem 4.000 vagas com salário entre R$ 3.700 a R$ 14.900. Vagas demais para Alagoas e para todo o Brasil. Portanto, a Caixa Econômica Federal está divulgando nesta quinta-feira, 22, hoje, os editais de 2 novos concursos públicos que serão preenchidos por mais de 4.000 vagas da instituição, sendo 3,2 mil imediatas no primeiro edital e mais 2.000 oportunidades para o cargo geral técnico bancário, sendo aí 1.600 vagas imediatas e outras 400 vagas para o cadastro de reserva da instituição. Além disso, o edital também tem outras 2.000 vagas com foco na área de tecnologia da informática, sendo 1.600 editais imediatamente, 1.600 vagas imediatas e 400 a reserva técnica para os estados do Amazonas, Goiás, Minas Gerais, também Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e o Distrito Federal. Os 2 cargos exigem nível médio e uma remuneração de R$ 3.762. É uma oportunidade excepcional, ou oportunidades excepcionais para que você não perca de vista. Com relação às provas e inscrições, a Fundação César Gran Rios é a banca responsável pela organização do processo seletivo e as provas terão questões objetivas e de conhecimentos gerais e específicos, além de redação. As inscrições para os 2 editais poderão ser feitas entre os dias 29 de fevereiro e 25 de março. Já a aplicação das provas estão marcadas aí para 26 de maio. Os resultados serão divulgados em agosto. E só para concluir aqui, os aprovados serão convocados a partir de agosto deste ano, de 2024, para a apresentação de documentação e a realização de exames médicos imprescindíveis, claro, e necessários. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnoldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. É isso aí, Fernando Palmeira trazendo mais detalhes na sequência da nossa programação com essa ótima oportunidade com a abertura de concurso para a Caixa Econômica Federal, proporcionando aí, né, pelo menos nessa ideia, 4.000 vagas, né, para ocupar cargos na instituição. Vamos acompanhar e trazer mais detalhes em nossa programação. Hoje, no Momento Seguro, o Djaildo Almeida vai falar do Top 5, é isso mesmo. Conhecendo, nós vamos passar agora a conhecer os erros mais comuns ao contratar seguros. Tudo isso agora com Djaildo Almeida no quadro Momento Seguro. Essa atenção aos detalhes, meu amigo Djaildo Almeida, vulgo Olhos Azuis. Tudo bem, Djaildo? Como é que você está? Bom dia. Tudo certinho? Tudo certo. Vamos lá. O primeiro erro é a omissão de informações importantes, é isso? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News com o quadro Momento Seguro. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o primeiro erro é a omissão de informações. O contrato de seguro, Viderlan, é um contrato de boa-fé. Então, nesse caso, qualquer erro de omissão que você venha a passar na hora daquele questionário, seja ele a DPS do seguro de vida, que é a Declaração Pessoal de Saúde, ou o próprio seguro-saúde ou o seguro automóvel, você corre o risco de ter o seu seguro negado. Então, é muito importante, na hora de você prestar a informação para o seu corretor de seguros, que você não omita
esse tipo de situação, o tipo de informações que são necessárias para precificar o risco. Vou dar um exemplo prático que acontece muito com o seguro automóvel. Muitas vezes as pessoas omitem a situação do veículo ser de uso comercial, então a pessoa usa o veículo como ferramenta de trabalho, ou, por exemplo, a omissão de existir condutores entre 18 a 25 anos, ou pior, fazer a manipulação de perfil. O que é a manipulação de perfil? Informar no lugar dele, que é o principal condutor, informar o cônjuge, a mulher, tá? Para pagar um seguro mais barato. Então, esse tipo de situação corre o risco do cliente ter o sinistro negado e a dor de cabeça é muito maior. Então, esse é um dos principais erros que não podem ser cometidos na hora de fazer um seguro. A dica que o Djaildo está dando é o seguinte, não tente ludibriar, porque um dia você pode ter problemas, né, Djaildo? Quando você tenta omitir alguma informação que é de uso no dia a dia, uma hora ou outra, quando se faz o levantamento em caso de sinistro, porque as seguradoras elas trabalham de uma maneira muito veemente nessa questão do levantamento, né, Djaildo? Sim. Acaba também provocando esse bloqueio, né, na verdade, Sim, né, do ressarcimento. Certeza. E esse cuidado que você deve ter, Viderlan, na realidade, é porque o seguro a gente faz para ter tranquilidade. Se você faz o seguro já começando errado, você não vai ter a tranquilidade que você espera. Então, o ideal é que você, mesmo pagando um pouco mais caro, e hoje tem soluções para você pagar mais barato, a gente já falou outras vezes aqui sobre essa situação, mas o mais importante é trazer a tranquilidade para o cliente, e essa hora de informar é onde a companhia precifica o seguro, e aí você tem que ter cuidado para não omitir e não cair do cavalo lá na frente. Agora, o hábito de não comparar diferentes opções e as franquias existentes no mercado significa também renunciar a preço e cobertura, Djaildo? Pois é, Viderlan, essa é uma outra situação que ocorre muito, que na realidade as pessoas terminam vendo o preço final do seguro. E seguro, ele é muito diferente de você comprar um produto palpável, ou seja, um celular ou um carro, porque você está visualizando o carro ali e as condições são as mesmas, ou o aparelho telefônico, por exemplo, o smartphone, exemplo. No caso do seguro, não. O que é que pesa no caso do seguro? A franquia, seja ela no seguro automóvel, seja ela no seguro de ramos elementares, aí eu cito residencial, empresarial, condomínio, que pesa muito, às vezes termina sendo agravado a franquia para ter um preço do seguro menor, e as coberturas, principalmente falando de seguro automóvel, a cobertura para terceiros, que muita gente acha desnecessário uma cobertura compatível com a realidade do mercado, a exemplo de no mínimo de R$100 mil para cobertura de terceiros. Mínimo, que eu estou falando, é mínimo mesmo. Por quê? A quantidade de veículos que rodam em Maceió hoje, acima de 100 mil, está fora do gibi. Então, assim, Maceió tem uma das frotas mais novas do mercado. Você vai para Brasília, outras regiões, você vê a realidade, a frota termina sendo um pouco mais antiga, de 10, 15 anos. Maceió tem uma frota muito nova. E aí, veículos rodando caro, você bate num para-choque de um carro desse, é 10 mil conto, é 25 mil reais, um para-choque com farol. E aí você pensa que 50 mil dá vantagem, então 100 mil já é o mínimo. Então, essas situações, Viderlan, elas fazem com que o seguro seja um pouco mais barato, o segurado, sendo leigo na situação, ele cai na tentação e termina não vendo o completo, né? Ou seja, da forma mais completa possível, as franquias, para chegar num preço comum que seja o ideal para ele. A falta de atualização de Djaildo também pode comprometer a validade de certas coberturas. Mudanças como um novo endereço ou alteração no estado civil devem ser imediatamente informadas à seguradora, e às vezes as pessoas vão meio que protelando, né? Vai procrastinando essa situação, deixando, não, lá na frente eu vejo, lá na frente eu faço. E aí, na hora de um problema, está com os dados desatualizados, Djaildo? Pois é, Viderlan, toda atualização de informações cadastrais deve ser informada para o corretor de seguros assim que houver aquela mudança. Exemplo, você se mudou, a residência já é uma outra residência, é um outro bairro. Maceió, a gente não tinha tanto essa diferença de bairros com a relação à precificação do seguro. Hoje você já tem isso. Então, bairro, aquela parte mais alta, termina sendo um pouco mais caro do que a parte mais baixa. Então, algumas regiões são mais violentas. Por serem mais violentas, o risco de roubo é maior. Então, consequentemente, o seguro é mais caro. Tudo isso é calculado, né, Djaildo? É calculado. Um outro exemplo, às vezes acontece da pessoa se separar. Por incrível que pareça, o divorciado paga mais caro, divorciado ou separado, paga mais caro que o solteiro.
né? Então, o casado, geralmente, ele tem um custo mais atrativo. Então, quando você se separa, você também tem que se informar, olha, se me separei, se eu estou separado, estou morando... Porque essas informações são primordiais para que a companhia possa precificar o seguro e pagar o sinistro. Mais uma vez, falando em tranquilidade. Seguro é tranquilidade. Se você não tiver essa informação correta, você corre risco de ter dor de cabeça. Agora, o erro recorrente é não se atentar aos aspectos financeiros do seguro também, Djaildo? Pois é, quando você tem, na realidade, aquele seguro, vou dar um exemplo prático, Viderlan, principalmente quando a gente fala de algumas situações com relação a carro ou apartamento, as pessoas querem aumentar o valor na cobertura daquele carro. Então, botar 105% da FIP, 110%, ou um apartamento que vale 500 mil, fazer por 1 milhão. Isso aí você termina agravando o valor do seu seguro sem necessidade. Então, assim, a gente tem que botar a realidade, ou seja, fazer uma proposta de acordo com a necessidade daquele cliente. Tá? Tem gente que faz o contrário, que termina diminuindo o valor para pagar menos. E tem outros que fazem um pouco maior, porque tem essa visão de que vai receber mais. Tá? Mas, na realidade, termina se onerando o orçamento do seguro para ter uma proposta que muitas vezes não é adequada ao perfil dela ou dele. Então, o que a gente sempre fala é que a proposta ela seja adequada ao seu perfil, à sua realidade. Então, a ideia é exatamente colocar dentro daquilo que se coloca também com os pés no chão. Se eu vivo essa realidade, preciso buscar com esses dados também o mais puro, né, momento de igualdade também com a minha condição real, né, Diego? Sim. E até você consegue também fazer o pagamento, né? Porque uma situação que acontece muito a pessoa também não está visualizando a conta corrente. As despesas ou a conta corrente. E aí o seguro sendo debitado na conta corrente, muitas vezes não tem saldo suficiente. E aí você fica com aquela parcela atrasada. Né? E aí o corretor termina entrando em contato, ou o corretor, a seguradora, para informar que não houve o débito da parcela. E aí você tem que correr para fazer aquele débito. Tudo isso em decorrência de que você não se organizou financeiramente para fazer aquela situação. Lembrando mais uma vez, Viderlan, que seguro ele não é custo, ele é investimento. Com certeza. Né? Então, quando a gente fala que a organização financeira, ela vem, é o princípio de tudo, para que você tenha uma tranquilidade. Jaildo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui com o quadro Momento Seguro. O tema da próxima semana, já com o retorno da nossa Porlane Santos, né, que tirou 10 dias de férias aqui no TV Mar News, ela estará te recebendo para falar também de um assunto que nós já tínhamos anunciado, né, de Gretchen a Jennifer Lopes. Relembrar, né, os casos das famosas que já fizeram seguro para o bumbum e saber também quais os valores. Existe seguro para tudo hoje, né, Diego? Pois é, esses são seguros inusitados, né? São seguros que a gente não tem na prateleira, mas a gente quer trazer para vocês entenderem como é que funciona. Tá? O Josiel está curioso só para saber como é que funciona a vistoria, mas aí o Josiel não pode ter essa informação, só quem vai ter o prestador que vai fazer a vistoria. Mas assim, é um seguro inusitado, é um seguro que realmente Cid Moreira, grandes nomes como Gretchen, como outras atrizes, eles procuram esse tipo de seguro para algum item do corpo, a voz, ou as pernas, ou o... Então, esses não são seguros que a gente tem na prateleira, mas a gente quer trazer para vocês entenderem como funciona na próxima semana aqui na TV Mar. Aproveitar para desejar a todos uma excelente quinta-feira. Até quinta-feira que vem. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Um abraço de Jaildo para você. Nós vamos agora a mais um rápido intervalo, mas é curtinho mesmo. Na volta nós vamos trazer os nossos analistas desse último momento do TV Mar News. Voltamos já.